Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 12, capítulo 142, sempre. O que Snape viu não era de fato uma ilusão, mas o próprio Sirius. Não muito tempo atrás, depois que ele deixou o hospital para doenças e ferimentos mágicos, ele retornou brevemente à casa de Davlis, mas sempre se sentia um pouco desconfortável ficando lá. Então ele decidiu vir para Godric's Hollow, o lugar onde a família Potter viveu uma vez, para procurar vestígios da magia antiga que Lily havia dominado. Esta era sua primeira vez em Godric's Hollow e infelizmente talvez tenha passado tempo demais, fazendo com que os vestígios de magia se dissipassem. Ele ainda estava pensando em entrar para ver se conseguia encontrar algo quando o Snape apareceu. Sirius nunca esperou ver Snape aqui. Hoje claramente não era um feriado e Hogwarts ainda estava em período de aulas. Este garoto é realmente imprudente. Ele realmente acha que pode me matar com um ataque furtivo? Ele pairava no ar. A noite não podia obstruir sua visão. Sirius se perguntou se deveria descer e se mostrar. Ele não tinha medo de Snape e, por outro lado, Dumbledore parecia já ter adivinhado sua identidade a essa altura. Então ele não precisava se preocupar muito. Então ele voou em um círculo no ar e pousou atrás de Snape. Este homem patético parecia ainda estar imerso na dor de ser incapaz de se vingar, seus ossos sentindo como se tivessem sido extraídos. Ele havia segurado sua varinha com tanta força agora há pouco, mas agora seus dedos pareciam incapazes de suportar seu peso, deixando-a escorregar. Sirius girou a palma da mão para cima, convocando a varinha de Snape antes que ela atingisse o chão. Severus, você deve segurar sua varinha firmemente em todos os momentos, ou poderá perder uma boa oportunidade de vingança. Sirius riu e entregou a varinha a Snape por trás dele. Snape instantaneamente sentiu como se tivesse entrado em uma câmara de gelo, olhando para a varinha segurada por aqueles dedos delgados, mas sem ousar se mover. Seus lábios tremeram. Mestre, pegue, Sirius ordenou. Snape se acalmou rapidamente. Ele já havia se preparado para morrer, então não havia mais nada a temer. Ele pegou a varinha e ao se virar, deu um passo atrás, colocando distância entre si e Sirius. Seus olhos pretos olharam para Sirius, para este Lorde das Trevas que era completamente diferente de sua impressão, e ele não pôde evitar se sentir nervoso. Nenhum dos lados falou por um longo tempo. Snape estava esperando por sua punição iminente, enquanto Sirius simplesmente não havia decidido o que dizer. Ele e Snape certamente não eram amigos, nem mesmo conhecidos, e encontrá-lo foi apenas um capricho. Um momento depois, Sirius ainda quebrou o silêncio. Entre comigo, Severus, entre e sente-se. Ele agiu como se tivesse retornado à sua própria casa, conduzindo um Snape perplexo para dentro da antiga casa dos Potter. Ele caminhou na frente, dando as costas para Snape. Snape olhou para as costas de Sirius, inconscientemente apertando o aperto em sua varinha, depois afrouxando-o novamente. Ele já entendia que havia perdido sua chance, ou melhor dizendo, desde o início, ele nunca teve chance alguma. O sangue em seu corpo esfriou novamente e ele seguiu Sirius silenciosamente para dentro da casa. Sirius segurou o portão de ferro pesadamente enferrujado na frente do quintal, e então uma placa de madeira se ergueu diante de seus olhos, emergindo das urtigas e ervas daninhas emaranhadas, como alguma flor estranha de crescimento rápido. Palavras estavam escritas na placa de madeira. Em 31 de outubro de 1981, Lily e James Potter se sacrificaram aqui. O filho deles, Harry, foi o único bruxo a sobreviver à maldição da morte. Esta casa, invisível para os trouxas, é preservada como estava, uma ruína para homenagear os Potter e para alertar contra a violência que destruiu sua família. Além disso, muitos bruxos que vieram prestar suas homenagens ao lugar de escape do menino que viveu, haviam deixado suas marcas aqui. Sirius balançou a cabeça. Eu nunca havia notado antes que eles morreram na noite de Halloween. Snape sentiu como se tivesse sido atingido por outra espada, mas neste momento, ele já tinha feridas suficientes em seu corpo, o que o fez não apenas não mostrar nenhum sinal de dor, mas em vez disso, soltar um sorriso de escárnio desdenhoso. Você nunca notou? Ele soava como se tivesse ouvido a piada mais ridícula do mundo. E ao dizer isso, Snape já estava preparado para morrer. Ele estava zombando do dia da morte do Lorde das Trevas, e ainda mais de sua própria tolice e impotência passadas. É claro que ele não pretendia se render. Mesmo que fosse fútil, ele queria que o Lorde das Trevas entendesse que o subordinado em quem ele uma vez confiou o havia traído há muito tempo, não por causa de uma mulher, mas por causa do amor. Mas Snape não aguardou sua punição. Sirius apenas lançou um olhar para Snape. Ele já havia notado os pequenos movimentos de Snape há muito tempo, mas ele não se importava nem um pouco. Abaixe sua varinha, Severus, você não pode me matar, não há necessidade de profanar sua alma por isso. Sem mencionar que enfrentando um inimigo que você não pode derrotar, se você realmente quer vingança, deveria ser mais racional, mais calmo, mesmo que isso signifique suportar humilhação. Sirius empurrou o portão de ferro e entrou na casa. Viver é mais corajoso do que morrer. A casa estava degradada com um forte cheiro de mofo antigo, poeira e madeira podre. Vou incomodá-lo para limpar a casa, Severus, disse Sirius casualmente. Snape não sabia o que ele estava pensando, mas mecanicamente pegou sua varinha e a balançou. Limpar. Imediatamente um redemoinho varreu a sala, soprando toda a poeira para longe de forma limpa. Sirius ficou muito satisfeito e pensou que Snape poderia realmente usar um feitiço semelhante em si mesmo para torná-lo um pouco mais limpo. Mas Sirius não disse isso. A atmosfera não estava muito adequada. Ele conjurou algumas cadeiras e mesas. As originais aqui já estavam podres demais para serem usadas, e então convidou Snape a se sentar. Por favor, sente-se. Que tal algo para beber? Chá, café? Sirius cumprimentou Snape como se fosse o dono da casa. Snape não sabia o que Sirius estava planejando, mas neste momento ele só podia obedecer. Ele se sentou obedientemente, sem mostrar nenhum traço de insatisfação, mais dócil do que jamais fora em sua vida e ao mesmo tempo mais composto. Chá serve. Sirius imediatamente convocou 2 xícaras de chá claro. Foi um feitiço de convocação. Como Harry tem passado ultimamente? Sirius tomou um gole de chá claro e fez uma pergunta que pegou Snape desprevenido. Ele congelou por um longo tempo, com uma expressão confusa no rosto. Você quer dizer, Harry? Snape sentiu quão absurdo era tudo o que aconteceu hoje. O Lorde das Trevas, cujo nome não podia sequer ser pronunciado, o convidou para a casa da mulher que ele mais amava e então, como mestre desta casa, como pai da criança, perguntou a ele sobre a situação recente da criança. O que ele achava que hoje era? Dia de reunião de pais e mestres de Hogwarts.
Cyrus não conhecia os pensamentos de Snape. Ele parecia um pouco triste, como se tivesse pena de Harry. Quero dizer, Harry provavelmente não sabe, sabe? Seus pais morreram na noite de Halloween. Absurdo. Poderia-se até dizer que era pregunteiro. Uma raiva indescritível surgiu no coração de Snape. Ele havia esquecido quem tirou a família daquele menino? Ele havia esquecido quem lançou a maldição da morte naquela mulher implorante? Esta chama parecia querer iluminar a noite inteira, como se fosse incendiar esta casa. No entanto, ela eventualmente se extinguiu gradualmente dentro de seu coração silencioso há muito tempo, transformando-se em cinzas residuais e escaldantes. Talvez ela se acendesse novamente, mas neste momento restava apenas o calor residual. Ele não sabe de nada, mestre. Snape sentou-se rigidamente e apenas seu rosto se movendo, ou melhor, apenas sua boca abrindo e fechando. Sua voz soava cansada, como uma pessoa vestindo roupas encharcadas de água e pingando. Ele não sabe de nada, não se importa com nada, apenas se pode ir a Hogsmeade no dia do Halloween. É claro que ele não tem permissão, Snape disse, metade sarcasticamente e metade de forma lembrete. Era como se ele estivesse deliberadamente mostrando a Cyrus que Harry não deixaria o castelo seguro, lembrando de não ter nenhuma ideia sobre Harry. Talvez ninguém esteja disposto a contar a ele, disse Cyrus, desculpando Harry. Não entendo o que quer dizer, mestre. Snape expressou lentamente sua confusão interior. Você acha que eu deveria odiá-lo mais, Severus? Cyrus riu em certo sentido, você está certo. Lord Voldemort nutre um ódio profundo por ele. Mas eu também acredito que Dumbledore deve ter lhe dito que eu sou diferente de Lord Voldemort, não disse? Snape ficou em silêncio por um momento antes de responder. Sim, ele disse. Ele ainda pensava em cada palavra antes de falar, assim como fizera há mais de uma década. Fico feliz que ele tenha percebido isso, porque temos um inimigo em comum. Cyrus bebericou seu chá lentamente. Este era um momento para alguma sobremesa, então ele conjurou alguns bolos. Por favor, Severus, não seja tímido. Um dos bolos foi colocado na frente de Snape, mas ele não o tocou. Eu não entendo. Lord Voldemort. Cyrus pronunciou aquele nome arrepiante mais uma vez. Mas mestre, você mesmo é. Eu certamente não sou como ele, e ele não me deixaria em paz a menos que eu estivesse disposto a me curvar a ele, Cyrus disse calmamente. Ele não estava na verdade falando com Snape, mas com Dumbledore, sabendo que Snape transmitiria essas mensagens ao velho. Mas como eu poderia me curvar a alguém sem nariz? Sem mencionar que ele provavelmente estaria mais interessado em me estudar, para ver que tipo de acidente me fez escapar de seu controle. Cyrus disse com uma expressão relaxada. Snape ficou em silêncio. Seu problema era que ele não conhecia a verdadeira relação entre Cyrus e Lord Voldemort. Ele não sabia sobre as Horcruxes. Dumbledore havia mantido esse segredo de todos. Parece que você ainda não entendeu. Mas está tudo bem, Severus, eu sei que você está protegendo o filho de Lily, e coincidentemente, eu sou amigo dele, disse Cyrus. Você é amigo dele? As emoções de Snape foram agitadas mais uma vez. Ele não conseguia acreditar que alguém pudesse dizer tal coisa. Mas, na verdade, Cyrus gostava bastante de Harry. Harry era uma boa criança, embora suas emoções muitas vezes superassem sua racionalidade, ele era gentil e íntegro. É compreensível que você não acredite em mim, mas Severus, eu lhe digo, talvez eu me importe mais com Harry do que Dumbledore, disse Cyrus lentamente. Ele tem coisas demais que está escondendo de você. Aos olhos de Cyrus, Dumbledore era ao mesmo tempo um homem grande e aterrorizante. Ele era como uma máquina, calculando tudo perfeitamente. Talvez este mundo fosse apenas um jogo de xadrez de bruxo para ele. Ele organizaria impiedosamente que cada peça se movesse em direção à sua morte, sempre que fosse necessário que ela fosse sacrificada. Ele sempre falava do poder do amor, mas Cyrus não conseguia ver por quem ele realmente nutria afeto. Ou melhor, ele tinha amor igual por todos e assim, podia fazer escolhas com absoluta racionalidade. Esta também era a razão pela qual Cyrus não estava tão disposto a interagir com ele. Vamos deixar por isso mesmo, Severus. Cyrus naturalmente se levantou para acompanhá-lo até a saída. Ah, e se eu precisar de uma ajudinha sua no futuro? Confio que você ainda estará disposto a ficar ao meu lado, não estará? Snape não sabia como responder. Ele tropeçou vagamente até a porta antes de perceber que esta não era a casa de Cyrus. Mas ele não voltou atrás. Ele tinha coragem para lutar até a morte, mas isso não significava que não sentiria medo. Além disso, algumas das palavras de Cyrus haviam plantado sementes em seu coração. Snape era diferente dos outros. Embora trabalhasse para Dumbledore, ele não era cegamente dedicado a Dumbledore. Lupin e outros confiavam em Dumbledore ainda mais do que confiavam em si mesmos. Mas Snape agia apenas por ódio. Ele suportou silenciosamente o ar fresco da noite por mais de 10 minutos antes de deixar Godric's Hollow. Havia algumas coisas que ele precisava contar a Dumbledore e algumas coisas sobre as quais precisava confrontar Dumbledore. Ele entrou impetuosamente no escritório do diretor. O velho de cabelos brancos estava no momento debruçado sobre sua mesa. Vendo Snape entrar, ele o cumprimentou. Boa noite, Severus. Há algo que você precise a esta hora tardia? Encontrei o Lorde das Trevas em Godric's Hollow na casa de Lily. Oh, então ele foi lá. Desde que Dumbledore não pareceu surpreso. Se você não se importar, talvez possa elaborar. Snape não falou, mas em vez disso extraiu diretamente sua memória. Somente depois que Dumbledore terminou de ver sua memória é que ele disse lentamente, arrastando as palavras. Diga-me, o que ele quis dizer quando disse que se importava mais com Harry do que você? Ele estava praticamente interrogando Dumbledore. No entanto, Dumbledore não entrou em pânico excessivo. Ele estava muito calmo, parecendo até um pouco surpreso. Parece que ele lhe disse muitas coisas. Eu estava me perguntando como lhe contar. Dumbledore terminou de falar e imediatamente fez uma pausa. Durante este tempo, nem ele nem Snape falaram e a atmosfera estava tão tensa que até os retratos no escritório do diretor não ousavam emitir um som. Dumbledore ponderou por um longo tempo. Ele estava um pouco incerto sobre como responder à pergunta de Snape. Será que ele não se importava com Harry? Claramente não era o caso. Ele também esperava que Harry pudesse crescer saudável e feliz. Esperava que Harry pudesse saber o que era o amor, o que era a amizade, o que era a família. Mas tudo isso tinha limites. Ou melhor, tudo isso era baseado no fato de Harry estar destinado a se sacrificar. Até mesmo a felicidade atual de Harry era algo que ele estava plantando para que Harry fizesse o sacrifício de bom grado. Somente quando ele tivesse algo que prezasse, estaria disposto a dar sua vida para lutar por isso. Desta perspectiva, Dumbledore poderia ser considerado quase cruel. Tanto Harry quanto Snape eram como suas ferramentas, as lâminas que ele usava para matar Lord Voldemort. E até ele mesmo era apenas uma força empurrando aquela lâmina para o corpo de Lord
Lord Voldemort. Mas em sua visão, tudo isso valia a pena. Porque o sacrifício era para o bem maior. Você não pode dizer? Snape de repente sentiu-se incrivelmente irônico. O Lorde das Trevas havia lhe dito na cara que se importava mais com o filho de Lily do que Dumbledore e Dumbledore não conseguia encontrar palavras para refutar. Ele sentiu como se seu coração tivesse sido traído por algo. Eu apenas não sei se é apropriado contar-lhe algumas coisas agora, disse Dumbledore hesitante. Você não confia em mim? Não é uma questão de confiança. Algumas coisas Harry deve fazer sozinho. Eu não quero colocar todos os segredos em uma única cesta. Você me disse que o Lorde das Trevas voltaria um dia. Você me fez proteger o filho de Lily porque ele tem os olhos de Lily. Suas pupilas vazias e sem alma olharam diretamente nos olhos azuis de Dumbledore. Por um momento, Dumbledore realmente quis escapar de seu olhar. Você me disse que se eu realmente amasse Lily Evans, então meu caminho à frente estava claro. Mas agora, diga-me Dumbledore, se você não se importa com ele, por que me fez protegê-lo? O que não me diga que você se apaixonou pelo garoto agora. Dumbledore só pôde retrucar. Gostar dele? Snape soltou um escárnio absurdo. Ele nunca poderia amar o filho de James Potter, especialmente porque ele se parecia tanto com James Potter, exceto pelos olhos. Ele sacou sua varinha, varrendo o braço amplamente pelo ar. Uma luz prateada irrompeu da ponta de sua varinha, formando-se lentamente no espaço confinado do escritório do diretor. Expecto Patronum. Enquanto a luz prateada surgia, uma corça prateada se materializou lentamente. Dumbledore olhou fixamente para o patrono de Snape, observando-o pousar no chão, saltar pela janela, até que desapareceu na escuridão, sumindo sem deixar vestígios. Depois disso, ele se voltou para Snape. Os olhos do pobre homem já estavam cheios de lágrimas. Depois de todo esse tempo? Sempre. Capítulo 143 Hermione. Homem Riddle e morra. Boa noite, Sr. Cyrus. Hermione fechou as cortinas, escondendo-se no pequeno espaço privado. Ela mergulhou a pena na tinta e escreveu uma linha em seu diário. Sou a Hermione. Harry e eu conversamos sobre o fato de você escrever para ele. Então seus grandes olhos fixaram-se no diário, esperando que Cyrus respondesse. Cyrus ainda estava em Godric's Hollow, procurando por manuscritos que Lilian Potter pudesse ter deixado para trás. Quando uma linha de texto apareceu subitamente em sua mente, revigorando-o imediatamente. Durante as férias de verão, ele havia escrito para Harry, dizendo que o diário poderia ser usado para contatá-lo, e instruir a Harry a informá-lo através do diário caso ouvisse qualquer profecia sobre ele. Agora, vinha uma resposta do diário. Teria havido progresso na profecia? Ele se acalmou e respondeu. Boa noite, Hermione. Onde está o Harry? Onde está o Harry? Os olhos de Hermione se arregalaram de raiva. Ela desejou poder despedaçar o diário naquele exato momento. Eu finalmente consegui pegar o diário emprestado da Ginny, e sua primeira pergunta é, onde está o Harry? Qual é o problema? Você não vai responder se o Harry não estiver aqui? Ela agora desejava poder correr para o dormitório dos meninos da Grifinória, abrir as cortinas do Harry, arrancar a cabeça dele e então dizer ao Cyrus, o Harry morreu, você escolheu isso. Ah, e seria melhor chamar a Ginny junto. E então as duas poderiam enterrar o Harry na plantação de abóboras do Hagrid. Ela estava tão zangada que levou 5 minutos para responder. Não tem Harry, só eu. O quê? Você só fala com o Harry. Do outro lado, quando Cyrus viu essa linha de texto, percebeu que algo estava errado. Que ressentimento pesado. A mente de Cyrus conjurou a imagem de uma pequena bruxa castanha de cabelos volumosos, fazendo bico e bufando. Tanto que ele até se perguntou se a caneta da pequena bruxa do outro lado estava prestes a furar o diário. Cyrus sentiu-se muito mal, extremamente mal. O ressentimento dessa garotinha, Hermione, parecia estranhamente forte e tinha um nítido ar de um acerto de contas. É claro que Cyrus também sabia que tinha sido um pouco indelicado. Após deixar Azkaban, ele não havia contatado ninguém além de Harry. Na verdade, durante esse tempo, Ginny havia escrito muito no diário. Embora ela não soubesse que Cyrus podia ver o conteúdo, ela ainda mostrava seu coração sem reservas para ele. Mas Cyrus lia tudo e não respondia. Ele não tinha tanto tempo para brincar de casinha com uma garotinha. Mas agora, Cyrus precisava usar sua inteligência para tentar alisar os pelos arrepiados dessa gatinha. Porque eu confio em você, Hermione. Você não é como Harry. Você é muito inteligente. Não foi você a única que adivinhou meu plano antes? Acredito que você não terá problemas. Harry e Rony provavelmente não sobreviveriam 2 horas sem você. Hermione, deitada na cama de bruços, leu essas palavras e imediatamente balançou a cauda com orgulho. Esse Sr. Cyrus, pelo menos ele tem algum discernimento. No entanto, a expressão de Hermione mudou novamente. Se você acha que vou te perdoar assim tão fácil, está redondamente enganado. O texto no diário continuou. Acredito que você resolverá tudo, Hermione. Mas o Harry é diferente. Como você viu quase constantemente, ele se mete em problemas todo semestre. Pensei que ele tivesse topado com algo de novo desta vez. Cyrus elogiou Hermione primeiro, depois se justificou. Mas essa tática não pareceu funcionar muito bem. Um momento depois, ele viu a resposta curta de Hermione. É mesmo? Então o que isso tem a ver com você só escrever para o Harry e mandar presentes de aniversário para ele? Você não me escreveu no meu aniversário. Essa frase foi como uma comporta aberta em uma represa cheia de ressentimento. Em um instante, todo tipo de reclamação surgiu. Você não me escreveu. Você também não escreveu para Ginny. E se não fosse pelo Harry, eu nem saberia que podia te contatar por aqui. Você sabe o quanto ficamos preocupados durante esse tempo? Ginny tentou todos os dias implorar ao Dumbledore e escreveu muitas cartas para o Ministério da Magia até ver que você escapou da prisão. E só então se sentiu um pouco mais feliz. Mas ela ainda estava preocupada por causa da perseguição do Ministério da Magia e daqueles dementadores. Enquanto Hermione escrevia, lágrimas de mágoa caíram, grandes gotas respingando no diário, mas sem molhar as páginas. As lágrimas eram absorvidas pelo diário. Ela mal mencionava a si mesma, mas continuava falando sobre o quanto Ginny estava preocupada. Mas, na verdade, seu coração estava tão temeroso quanto o de Ginny. Especialmente após presenciar pessoalmente aqueles dementadores. Aqueles monstros eram verdadeiramente aterrorizantes. A mente de Cyrus foi preenchida pelo gosto salgado das lágrimas. Ele estava um pouco perdido, mas seu coração sentiu-se muito aquecido. Em Hogwarts, ele tinha um grupo de amigos que se importavam com ele, mesmo que ele tivesse tentado enganá-los uma vez. Não se preocupe, Hermione, estou muito bem agora. Dementadores são apenas brinquedos quebrados para mim. Ninguém pode fazer nada comigo exceto Dumbledore. E por coincidência, Dumbledore e eu agora temos um entendimento tácito. Ele não está mais tão ansioso para me mandar para Azkaban. Acho que todos vocês merecem crédito por isso.
Depois que Hermione viu a resposta de Cyrus, ela se acalmou lentamente. Justo quando estava prestes a escrever mais alguma coisa, sua colega de quarto abriu repentinamente suas cortinas, assustando-a e fazendo-a pressionar rapidamente o diário sob o corpo. Hermione, você está bem? Eu ouvi você chorando. Estou bem, sério. Hermione limpou rapidamente as lágrimas e forçou um sorriso. Após desabafar suas emoções, ela não estava mais tão triste, mas ainda era um pouco difícil para ela mudar de expressão imediatamente. Não fique assim, Hermione. Todos sabemos que o Rony é um pouco idiota, disse sua colega de quarto. Elas pensavam que Hermione estava chateada com Rony. Rony e Hermione vinham discutindo constantemente ultimamente por causa de seus animais de estimação. Não tem nada a ver com o Rony, mas estou bem, obrigada, disse Hermione suavemente. Ela dispensou a colega de quarto e olhou novamente para o diário, onde um novo trecho de texto havia aparecido. E você, como tem passado ultimamente? Fazer tantas aulas provavelmente não é fácil, não é? Na verdade, você poderia considerar abandonar alguns cursos. Por exemplo, a aula de adivinhação é realmente desnecessária para você. Estudo dos trouxas, no entanto, você pode continuar. Olhar para os trouxas da perspectiva de um bruxo. Acho que isso é muito necessário. Você descobrirá a arrogância dos bruxos, a falta de visão deles, e que a maioria simplesmente não entende os trouxas e não está disposta a entender. Na realidade, os trouxas estão ficando mais fortes a cada dia. Se você planeja se tornar ministra da magia no futuro, acho que precisa considerar a relação entre o mundo bruxo e o mundo trouxa. Acredito que você possa se tornar uma ponte. Hermione ficou atônita. Havia informação demais nesses 2 parágrafos, deixando-a momentaneamente sem saber como responder. Principalmente, o termo ministra da magia a deixará chocada demais. Isso era como primeiro-ministro no mundo trouxa, e ela era apenas uma estudante do 3º ano, sobrecarregada pelos estudos. Ela teria a capacidade de considerar tais coisas. Eu não poderia jamais ser ministra da magia, Sr. Cyrus. Você esqueceu? No ano passado, o Malfoy ainda me chamava de sangue ruim. A maioria das pessoas na Sonserina me vê dessa forma. E por coincidência, eles têm poder e influência no mundo bruxo. Isso não é necessariamente verdade. Classificar as pessoas pela linhagem de sangue está claramente incorreto. E ideias tão ultrapassadas são como carne podre que eventualmente será descartada, respondeu Cyrus. Espero que você possa ver bruxos e trouxas sob 2 perspectivas e considerar a relação entre eles. Se você não esqueceu como Harry e Rony vieram para a escola no ano passado, saberá que magia e ciência não são inteiramente excludentes. Ele, é claro, sabia que se Hermione se tornasse ministra da magia mais tarde, essa identidade seria realmente útil para Cyrus. Na verdade, Cyrus já estava pensando no futuro, quando chegasse o dia em que ele se tornasse o líder do mundo bruxo. Ele ainda permitiria que os bruxos permanecessem escondidos? Cyrus não ansiava pela guerra e, de fato, não gostava de derramamento de sangue e matança, mas pretendia quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. O Estatuto Internacional de Sigilo e Magia era como uma gaze, inicialmente destinada a enfaixar as feridas sangrentas dos bruxos. Mas ao longo de muito tempo, essa gaze tornou-se entrelaçada com a carne da ferida do bruxo. Embora a cicatriz ainda não tenha cicatrizado totalmente, os bruxos devem arrancá-la eles mesmos, mesmo que arrancá-la trouxesse uma dor sangrenta. Caso contrário, se a ferida cicatrizasse completamente e a gaze crescesse dentro da carne, tudo seria tarde demais. É claro que quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia não era uma questão simples, equivalia a opor-se a todo mundo bruxo, e todos os ministérios da magia em todo o mundo se oporiam a Cyrus. Mais de meio século atrás, um fracasso já fora aprisionado em Nurmengard. Tudo bem, não vamos pensar tão à frente. Recentemente, você teve algum problema? Muitos mesmo, Hermione disse imediatamente. Estudar 12 matérias é cansativo demais, não sei como vou aguentar. Sinto que a aula de adivinhação é um absurdo completo. Mas você e o Harry disseram que a professora Trelawney é uma vidente de verdade, então não estou tão disposta a desistir. E o Harry? O Rony insiste que o Harry topou com algo sinistro. O lado do Hagrid também está problemático. Hermione despejou suas queixas, especialmente porque havia algumas coisas que ela não podia confiar ao Harry e ao Rony, como seus estudos e o bichento. O Sr. Cyrus podia sentir a dor de Hermione durante esse período através de sua escrita, apesar da carga acadêmica a deixava tensa, e seu conflito com os amigos a levará à beira de um colapso. A Trelawney tem um pouco de talento profético, mas você não aprenderá nada com ela. A profecia exige o olho interior, que é um talento, assim como a ofidioglossia. Não acho que você perderá nada ao abandonar essa aula. Nem eu nem Dumbledore temos talento para a profecia, confortou a ele. Quanto ao presságio sinistro, Hermione, você precisa lembrar o Harry e o Rony de não esquecerem o que eu disse a ele antes. Às vezes, o que parece um presságio perigoso pode ser o oposto. Coisas que estão constantemente ao seu redor podem, em vez disso, mostrar as presas. Mas se você sabe de algo, por que não diz claramente? Hermione fez a pergunta crítica. Cyrus ficou em silêncio. Ele sentiu subitamente que Hermione tinha razão. Tudo bem, Hermione, acho que você está certa, mas esta é uma história muito longa. Cyrus pensou por um momento e decidiu contar a verdade. Dumbledore claramente tinha seus próprios planos. Ele sabia que Pedro Pettigrew era o traidor, mas após alertar Harry e Hermione, ele nada fez e permitiu que Pedro escapasse. Isso era claramente intencional. Dumbledore precisava de um servo ao lado de Lord Voldemort para ajudar Lord Voldemort a ressuscitar. Se ele não estivesse vivo, como poderia ser verdadeiramente morto? Quebrar o plano de Dumbledore não era uma jogada sábia para Cyrus. Dumbledore sempre tinha em mente o quadro geral e, tirando alguns erros menores, conseguia fazer com que tudo se desenrolasse como desejava. E tudo isso também era benéfico para Cyrus, contanto que o enredo pudesse se desenvolver como no original, Dumbledore e Lord Voldemort morreriam, e então ninguém mais poderia contê-lo. Mas Dumbledore era frio e implacável. Ele tratava todos como peões, contanto que o resultado final fosse uma vitória, ele não se importava com o quanto os peões sofressem, ou mesmo se tivessem que se sacrificar. Mas o Harry não era um peão sem sentimentos ou dor, ele era um bom garoto. E Sirius Black também ajudara Cyrus, ambos eram boas pessoas, ao menos merecedoras de uma vida feliz. Você pode levar o tempo que precisar. Sirius Black é, na verdade, inocente. Hermione preparara-se para ouvir pacientemente, mas a frase única de Cyrus mergulhou-a no silêncio. Foi como lançar uma bomba em um lago calmo e detoná-la. Embora Hermione ainda não entendesse a conexão entre Sirius Black e o presságio sinistro, isso foi o suficiente para espantá-la.
Mas isso é impossível, eu ouvi dizer que ele matou muitas pessoas, e muitas pessoas podem testemunhar. Hermione retrucou instintivamente. Isso é verdade, mas às vezes o que você vê com os olhos e ouve com os ouvidos não é necessariamente a verdade, explicou Sirius lentamente. Sirius Black é inocente, a pessoa verdadeiramente culpada é Pedro Pettigrew. Ele traiu os pais do Harry e tornou-se lacaio do Lord Voldemort. Foi por causa da traição dele que os pais do Harry foram mortos. Hermione olhou atonita para as palavras que apareciam no diário, sem saber como responder. Sirius explicou a verdade daquele ano para ela, palavra por palavra. Ele falou dos marotos inseparáveis durante os dias de escola, de Tiago Potter e Sirius Black sendo como irmãos, de Tiago tornando Sirius Black padrinho do Harry, da determinação do Lord Voldemort em matar a criança da profecia, e de eles trocarem suas identidades de fiel do segredo. Por fim, Pedro Pettigrew explodiu uma rua e uma dúzia de vidas, e Sirius Black foi voluntariamente para Azkaban, aceitando por conta própria o que ele acreditava ser uma punição merecida. Sirius encerrou essa antiga história. Hermione não respondeu por um longo tempo. Sua mente estava pesada com pensamentos complexos. Se o que o Sr. Sirius dizia era verdade, não, já que o próprio Sr. Sirius dizia, não poderia ser falso. Como ela deveria contar ao Harry toda a verdade? Ao mesmo tempo, surgiu outra pergunta para ela. Você disse que Sirius Black foi voluntariamente para Azkaban, então por que ele escapou agora? Isso é porque ele descobriu que o Pedro Pettigrew ainda estava vivo. O quê? Como isso é possível? Hermione quase gritou, inclinando-se e escrevendo furiosamente. Mas você disse que ele se autodestruiu com magia, e apenas um dedo foi deixado na cena. Sim, foi o que viram na época, mas como eu disse, o que você vê com os olhos não é necessariamente a verdade, certo? Pedro Pettigrew apenas fingiu a própria morte. Ele lançou um feitiço para criar confusão, cortou um dos próprios dedos, então ele mesmo se transformou em um rato na explosão, escapando pelos esgotos. Ele não ousou mostrar o rosto porque as informações que forneceu levaram à morte do Lord Voldemort, e muitos comensais da morte queriam matá-lo. Durante o verão, a família do Rony ganhou na loteria e isso saiu nas notícias. Sirius Black viu uma foto da família deles. Você lembra qual eu acabei de dizer que é a forma animaga do Pedro Pettigrew? Um rato, você quer dizer o Perebas. A boca de Hermione abriu-se em branco. A imagem daquele rato de pelo amarelado e mal cuidado apareceu em sua mente. Sim, faltava um dedo nele. Caso contrário, que tipo de rato poderia viver por 12 anos? Pense nisso. Depois que Sirius Black escapou de Azkaban, o Perebas não estava sempre muito inquieto? Hermione sentiu como se tivesse caído em um poço de gelo, arrepiando-se até os ossos. Um bruxo das trevas tão terrível estivera espreitando ao lado deles por tanto tempo, e eles estiveram completamente alheios. Se ele quisesse, poderia ter matado o Harry a qualquer momento. Vou pegá-lo imediatamente. Espere, não seja tão apressada. Sirius chamou-a de volta. Não há pressa esta noite. Pedro Pettigrew não ousará fazer nada. Espere até amanhã. Você pode procurar mais alguns professores. Se ele escapar, será difícil para Sirius Black limpar o próprio nome. Você pode procurar o Lupin, a McGonagall. Eles ouvirão pacientemente o que você tem a dizer. Hermione assentiu pesadamente. Agora ela entendia que o chamado presságio sinistro era, na verdade, o próprio Sirius Black. Mas esta história é realmente longa demais. Estou um pouco perdida sobre como contar ao Harry. Ela se preocupou. Você não precisa contar a ele. Depois desse assunto, a pessoa que causou a morte dos pais dele será punida, e ele ganhará um membro da família. Existe um final melhor que esse? Hermione sentiu-se um pouco aliviada e disse, não posso acreditar que o Perebas era, na verdade, o Pedro Pettigrew. Não admira que o bichento estivesse sempre de olho nele. Eu sabia que meu bichento era o mais esperto. Isso é verdade, mas Hermione, nesse assunto, acho que você ainda deveria se desculpar com o Rony, lembrou a Sirius. Você conhece a identidade do Pedro Pettigrew agora, mas acho que você genuinamente não levou a sério as ações do bichento contra o Perebas antes, levou? Mas o bichento estava fazendo uma coisa boa, disse Hermione, um pouco convencida. Mas isso se baseia na premissa de que o Perebas é o Pedro Pettigrew. Antes disso, você não sabia, sabia? E se o Perebas fosse apenas um rato comum, disse Sirius lentamente. E se fosse apenas um rato comum, mas o bichento o matasse? Embora todos saibamos como os gatos são, o Perebas estivera na casa do Rony por tantos anos. Não deveríamos considerar os sentimentos do nosso amigo? Mas, você é uma boa criança, Hermione. Vai e peça desculpas ao Rony, não pelo Pedro Pettigrew, apenas pelo Perebas. Eu entendo, Sr. Sirius, você tem razão. Depois, Sirius e Hermione conversaram sobre outras coisas, como as experiências recentes dele. Ele descreveu como escapou dos dementadores e depois falou sobre como era o Ministério da Magia. Ele fez Hermione rir tanto que ela teve que enterrar o rosto nas cobertas para não fazer muito barulho estranho. Suas colegas de quarto pensaram que Hermione não pudera evitar chorar de novo e decidiram unanimemente atacar verbalmente o Rony no dia seguinte. É claro que ao conversar com Hermione, o conteúdo acadêmico era absolutamente indispensável. Ela fez uma série de perguntas de uma só vez, quase se transformando em um livro de porquês. Sirius respondeu a todas, uma por uma. Naquela noite, Hermione não dormiu nada. Por fim, a conversa deles terminou com Sirius prometendo escrever uma carta para cada um deles no Natal. Hermione ficou satisfeita e então se atrasou pela primeira vez. Ela perdeu todas as aulas da manhã. É claro que os professores sabiam que ela estava cansada, e essa situação era comum entre alunos semelhantes em anos anteriores, então ninguém a culpou. Capítulo 144. Pedro Pettigrew capturado. Ao meio-dia, Hermione saiu da cama sentindo-se satisfeita. Após uma lavagem rápida, ela procurou por Harry e Rony. Ela finalmente os encontrou no salão principal. Rony estava devorando uma torrada. Hermione, não acredito que você perdeu a aula. Suas colegas de quarto pensaram que você já tinha saído, mas os professores não culparam você, disse Harry. Ah, sobre isso tanto faz, disse Hermione, com o rosto cheio de preocupação, parecendo querer falar mas não conseguindo, e ela inconscientemente pegou sua varinha. Então, você pegou o diário emprestado da Gina? Harry sussurrou. Claro, eu disse a ela que precisava revisar feitiços, e ela me emprestou. Rápido, Tírio.
Vamos perguntar sobre as coisas sinistras, disseram Harry e Rony ansiosamente. Mas Hermione balançou a cabeça. Eu já perguntei. O Sr. Cyrus e eu conversamos a noite toda ontem. Harry, as coisas estão um pouco complicadas. Não é de admirar que você tenha dormido a manhã toda, disse Rony. Para você, falar com o Sr. Cyrus é provavelmente a única coisa mais importante do que assistir às aulas. O rosto de Hermione corou de forma não natural, suas bochechas queimando. De qualquer forma, preciso que vocês dois venham comigo. Precisamos encontrar um professor, o professor Lupin ou a professora McGonagall. Seria ainda melhor se o professor Dumbledore também estivesse lá, disse Hermione solenemente. Seu comportamento deixou Harry e Rony muito inquietos e perturbados. Poderia ser realmente algo sinistro? Caso contrário, por que Hermione estaria tão nervosa? Pensou Harry. O pensamento do grande cão preto que ele viu quando Black fugiu de casa o fez sentir-se sufocado. Ele morreria tragicamente como o tio de Rony? Ele estava ansioso. Harry, você pode ir procurar o professor Lupin? Peça a ele para ir ao escritório da professora McGonagall, sugeriu Hermione, pensando que ter apenas um professor presente poderia não ser seguro o suficiente. Harry assentiu vagamente. O que exatamente está acontecendo? Rony seguiu atrás de Hermione. Hermione teve o cuidado de não perguntar diretamente onde Perebas estava. Sinto muito, Rony. Preciso me desculpar com você sobre o bichento. O quê? Os olhos de Rony se arregalaram. Ele pensou ter ouvido errado. Eu disse que sinto muito. Sinto muito pelo que o bichento fez. Na verdade, ontem à noite o Sr. Cyrus também achou que eu não lidei bem com isso, disse Hermione em tom de desculpas. Eu não levei seu animal de estimação a sério. Ah, eu não acho que seja um grande problema. De qualquer forma, Perebas está bem agora, disse Rony um pouco sem jeito. Ele provavelmente não esperava que Hermione cedesse proativamente e se desculpasse. Agora que pensava nisso, ele sentia que também não tinha sido muito bom, quase rompendo a amizade deles por causa de um rato. Ainda me sinto um pouco culpada. Posso tocá-lo? Hermione apertou sua varinha com mais força na mão direita. Ela estava tão nervosa que sua voz tremou. Ah, claro. Rony assentiu solenemente, tateando em sua bolsa e divagando. Ele está bem aqui na minha bolsa. Sabe, tenho medo de que o bichento entre furtivamente no meu quarto. Claro, não estou dizendo que a culpa é sua. Gatos são assim mesmo. Logo, ele puxou Perebas para fora. Era um rato grande, seu pelo um pouco amarelado e parecendo muito seco e sem espírito. Hermione lembrou-se de como ele parecia quando o viu pela primeira vez no trem quando veio para Hogwarts. Ele parecia bastante saudável então. Como ele perdeu um dedo? Hermione perguntou. Não sei, Rony deu de ombros. Eu me lembro dele ser assim. Ele vive com minha família há muito tempo, quase tanto tempo quanto eu. Ele perdeu muito peso recentemente. Acho que ele pode não viver muito mais tempo. Rony parecia um pouco triste. Você quer tocá-lo? Sim. Hermione engoliu em seco, pegando Perebas em sua mão esquerda e segurando-o com força. Então, Petrificus Totalus. Perebas ficou rígido como uma escultura em forma de rato. O que você está fazendo? Gritou Rony, seu rosto incrédulo e vermelho como beterraba, seu cabelo ruivo saltando como sua raiva ardente. Sinto muito, Rony, disse Hermione com culpa. Ela estava apenas arrependida pela angústia atual de Rony. Você ainda ousa pedir desculpas? Rony disse com raiva. Esta bruxa é terrível. Em um momento ela está pedindo desculpas por Perebas. No próximo ela o petrifica. Você está louca. Devolva o Perebas para mim. Ele avançou, pretendendo agarrar Perebas, mas Hermione recuou, escondendo Perebas atrás dela. Perebas não é um rato, Rony. Ele é uma pessoa, um animago ilegal. E ele é o assassino que matou os pais de Harry, disse Hermione seriamente. Que bobagem você está falando? Rony parecia completamente perplexo, mas interrompeu suas ações. Esta é a verdade que o Sr. Cyrus me contou. Posso contar os detalhes quando os professores estiverem todos aqui? Hermione o confortou. Agora, vamos primeiro encontrar a professora McGonagall. Harry já foi procurar o professor Lupin. Com 2 professores presentes, não haverá acidentes. Os 2 chegaram ao escritório de McGonagall, e a bruxa severa olhou para eles com surpresa. Aconteceu alguma coisa, senhorita Granger, Sr. Weasley? Há algo muito importante sobre Sirius Black, disse Hermione. O que vocês descobriram? McGonagall levantou-se rapidamente e caminhou velozmente para o lado de Hermione, dizendo ansiosamente, não me diga que ele se infiltrou no castelo. Não, mas eu acho, poderíamos dizer isso na frente do diretor? Se for realmente relacionado a Black, acho que seria melhor. Siga-me, McGonagall assentiu solenemente. Ela saiu pela porta e por acaso encontrou Harry e Lupin vindo em direção a eles. Potter, Lupin? McGonagall pareceu nem um pouco surpresa ao vê-los. Harry disse que havia algo, disse Lupin suavemente. É relacionado a Black, disse McGonagall. Vamos primeiro ao escritório do diretor. O grupo imediatamente correu para o escritório do diretor. Harry e Rony ainda estavam completamente no escuro, ambos muito confusos, sem saber o que estava acontecendo. Até Dumbledore ficou um pouco surpreso ao ver tantos visitantes subitamente em seu escritório. Alvo, a senhorita Granger tem algo que quer lhe dizer sobre Black, disse McGonagall. Os olhos brilhantes de Dumbledore voltaram-se para Hermione. Ele provavelmente já sabia do que se tratava agora, mas ainda assim ouviu calmamente enquanto Hermione contava tudo do começo ao fim. Depois de um longo tempo, todos estavam surpresos demais com a história para falar. Lupin, ao mesmo tempo envergonhado e ansioso, disse a Hermione. Deixe-me ver esse rato. Hermione soltou o aperto, e o rígido Perebas caiu no chão. Rony parecia um pouco enjoado e também nauseado. Apareceu um. O feitiço de Lupin atingiu o rato, e Perebas imediatamente inchou, transformando-se em um bruxo desleixado, sujo, baixo e gordo. O homem petrificado jazia rigidamente no chão, seu rosto mostrando uma expressão de medo e súplica, um olhar bajulador. Eu dormi com essa coisa por 2 anos? Rony quase vomitou. Parece que a verdade finalmente apareceu, disse Dumbledore suavemente. Ele voltou seu olhar para Hermione. Mas estou muito curioso, senhorita Granger. Como você soube dessas coisas? Foi, Hermione achou difícil dar uma explicação adequada. Felizmente, Dumbledore lhe deu uma saída. Acho que deve ter sido Cyrus, certo? Ele escreveu para nós, disse Hermione, criando coragem. Dumbledore não insistiu no assunto, mas a professora McGonagall estava muito preocupada. Alvo, as palavras dessa pessoa podem ser confiáveis? Se ele pode ser confiável não depende do que ele disse, mas se a verdade é realmente como ele apresentou, respondeu Dumbledore calmamente. Ele não mostrava flutuação emocional como um rio profundo. No mínimo, devemos encontrar Black e então convocar uma reunião da Suprema Corte dos Bruxos. Acredito que a lei nos dará justiça. Mas não deu? Harry, que estivera em silêncio desde que entrou no escritório do diretor, falou de repente.
Sua voz estava cheia de um poder furioso, fazendo sua garganta parecer como se estivesse queimando. Não deu a Sirius Black um resultado justo, deu? Sua voz estava rouca. Depois de ouvir a história, seu primeiro pensamento não foi o ódio, mas quanto sofrimento uma pessoa inocente suportou em Azkaban. Harry tinha visto o pôster de procurado de Sirius. Ele estava quase irreconhecível. Harry, a lei é justa, mas as pessoas não necessariamente são, disse Dumbledore seriamente. O que acorrentou Sirius Black não foi apenas a lei, mas também ele mesmo. Acredito que durante esses 12 anos, ele não teve um momento livre de autorreprovação. Claro, todos sabemos agora que ele não teve culpa. E eu acho, você pode ajudá-lo a quebrar essas correntes, permitindo que ele alcance a liberdade tanto do corpo quanto da alma. Capítulo 145 Voldemort. Minha Horcrux sumiu? Depois que Cyrus terminou sua conversa com Hermione, ele não prestou mais atenção a isso. Ele acreditava que Hermione poderia lidar bem com as coisas. Além disso, anular o caso de Sirius não era algo que pudesse ser feito em um dia ou dois. Ele caminhou quieta e lentamente até o segundo andar da casa dos Potter. A família Potter era muito rica, mas esta casa não era particularmente grande. Mas por outro lado, a menos que um bruxo quisesse deliberadamente parecer grandioso, não havia necessidade de construir uma casa enorme. Poderia-se imaginar que esta casa deve ter tido uma vez o feitiço de extensão indetectável lançado sobre ela, mas porque o lançador tinha morrido, o poder do feitiço também tinha desaparecido. No entanto, enquanto caminhava, Cyrus sentiu-se um pouco desapontado. A maior parte da coleção de livros ou outros itens mágicos da família Potter tinha sumido. Talvez tenham sido levados pelo Ministério da Magia, ou talvez Dumbledore os tivesse guardado no cofre da família Potter. Ele caminhou por um longo tempo e, além de encontrar alguns ninhos de fadinhas mordentes, encontrou apenas um vampiro. Essa criatura estava amontoada no sótão, e quando Cyrus caminhou em direção ao quarto que tinha sido explodido por um feitiço, ela até tentou pular e assustar Cyrus. O resultado foi naturalmente que Cyrus o transformou em carvão com um relâmpago. A mobília deste quarto ainda parecia a mesma de antes. O berço de Harry de quando ele era pequeno ainda estava no centro do quarto, mas já estava coberto de poeira. Cyrus quase podia imaginar a cena de volta àquela época. Lord Voldemort, sem ser convidado, matou o pai de Harry, Tiago, na sala de estar, depois veio para este quarto. Lilian protegeu Harry, implorando para que ele poupasse a vida de seu filho. Mas Lord Voldemort não teve piedade. Como resultado, a magia antiga que Lilian Potter havia pesquisado entrou em vigor devido ao seu forte amor, e a maldição da morte lançada por Lord Voldemort ricocheteou, destruindo a casa inteira, incluindo seu próprio corpo e até mesmo sua alma. O único que sobreviveu foi o menino que sobreviveu. Tudo nesta casa já estava morto. Cyrus estava se referindo não apenas à morte física, mas também à morte mágica. Os itens danificados neste quarto não podiam mais ser restaurados por magia. A destruição causada pela maldição da morte era irreversível. Ele caminhou pelo quarto, chutando acidentalmente uma moldura de foto quebrada. Ele se curvou para pegá-la. O vidro da moldura estava estilhaçado e a foto interna estava faltando. Finalmente, ele encontrou 2/3 da foto que faltava em um canto. Mostrava apenas a parte de Tiago Potter segurando Harry, enquanto a figura de Lilian tinha sido rasgada. Cyrus sabia sem pensar que isso era obra de Snape. Ninguém mais faria tal coisa. Mas além disso, não havia mais nada digno de nota aqui? A pesquisa de Lilian Potter sobre aquela magia antiga não deixou para trás nada de valor? Cyrus segurava sua varinha, seus olhos emitindo um brilho dourado fraco na escuridão. Em sua visão, a fosforescência azul brilhava em todos os lugares na casa danificada, vestígios deixados por aquele feitiço de anos atrás. Mas eram meramente vestígios. Ele ergueu sua varinha e desenhou uma forma de R no ar. Revelio. Sua magia instantaneamente envolveu a casa inteira, pretendendo revelar todos os enganos. Mas o feitiço não teve efeito. Cyrus parou em um canto do teto explodido, olhando para fora pela lacuna. Uma era vibrante já havia se infiltrado pela abertura. Ele estava pensando. Pelas palavras de Fudge, parecia que a pesquisa de Lilian sobre a magia do amor pelo menos não estava preservada no Ministério da Magia. Caso contrário, ele não teria feito tal pergunta no hospital. Se não estava aqui, então para onde foi essa magia? Não era difícil adivinhar. Uma pessoa imediatamente veio à mente de Cyrus. Dumbledore. Se alguém neste mundo entendia mais aquele feitiço de amor, era naturalmente Dumbledore. Na verdade, muitos de seus planos baseavam-se na premissa de que o feitiço ainda era eficaz em Harry. Por que Dumbledore entendia tão bem essa magia? Sabe, até Lord Voldemort, o sujeito azarado que foi morto pela magia, não entendia nada desse feitiço. Ele sabia que Lord Voldemort não poderia ferir Harry, e sabia que o feitiço precisava ser mantido por um relacionamento de sangue. Ele até antecipou que após o primeiro revés de Lord Voldemort, ele definitivamente escolheria usar o sangue de Harry para ressuscitar a si mesmo, porque só assim Lord Voldemort poderia estar livre da influência do feitiço. Cyrus conhecia a sabedoria de Dumbledore, mas ele sabia demais sobre aquele feitiço, quase como se ele mesmo tivesse lançado. Isso não poderia ser explicado apenas pela sabedoria. O talento mágico de Lord Voldemort não era pior que o de Dumbledore. Ele tinha experimentado pessoalmente o poder daquele feitiço. Nas selvas escuras da Albânia, quando ele estava habitando os corpos daqueles ratos e cobras humildes, ele não teria pensado sobre por que ele tinha caído em tal estado. Mas a sabedoria não é uma árvore sem raízes. Ela precisa de solo para fazê-la brotar. Lord Voldemort não entendeu o poder e o princípio daquele feitiço até que Quirrell morreu. Se Lilian Potter realmente deixou algum registro, receio que estejam todos nas mãos de Dumbledore agora, especulou Cyrus. Agora que pensava nisso, como Dumbledore mencionou no hospital Centemungus para doenças e acidentes mágicos que Lilian havia derrotado Lord Voldemort usando magia antiga, ele poderia naturalmente garantir que Cyrus não pudesse obter magia antiga daqui. No final das contas, Cyrus era agora alguém de quem ele estava se protegendo. Como ele poderia entregar um poder tão perigoso diretamente em suas mãos? Tendo entendido isso, Cyrus sabia que não havia necessidade de ficar aqui por mais tempo. No entanto, ele ainda procurou por outros itens memoráveis, pretendendo dá-los a Harry no Natal. Por exemplo, alguns itens antigos que seus pais haviam usado. A maioria das coisas de Lilian foram levadas por Snape. Ou a pequena vassoura voadora de brinquedo que ele costumava montar. Esses não eram presentes preciosos, mas ele achou que Harry poderia gostar deles. Ele levou a taça. No cofre subterrâneo de Gringotts, uma figura baixa estava parada. Ele era rechonchudo e a largura de seus ombros era quase maior que sua altura. Este era claramente o corpo de um duende. Mas a alma dentro dele
dele já havia se tornado Lord Voldemort. Uma névoa negra espessa envolvia o corpo do duende, deixando apenas seus olhos carmesim. Depois de abandonar o corpo daquele bruxo das trevas, Lord Voldemort inesperadamente encontrou este corpo de duende. Tais criaturas eram claramente inferiores ao seu eu original, mas neste momento, Lord Voldemort não tinha nada a ser exigente. Para sobreviver, ele havia possuído ratos e cobras. Em comparação, pelo menos os duendes ainda podiam ser chamados de pessoas, e eles pelo menos tinham magia dentro deles. Neste momento, ele estava diante do cofre da família Lestrange. Olhando para a porta do cofre, que tinha sido reduzida a pedaços, a expressão de Lord Voldemort era excepcionalmente sombria. Embora ele tivesse confiado uma de suas Horcruxes à Bella para a guarda naquela época, era uma Horcrux afinal, e ele não podia simplesmente entregá-la e esquecer o assunto. Ele sabia que a taça estava no cofre, mas agora o cofre tinha sido roubado. Os tesouros lá dentro também tinham desaparecido sem deixar vestígios. Este roubo foi claramente direcionado. Tantas portas de cofres foram explodidas, mas apenas esta foi saqueada. Cyrus, o que exatamente você quer? O fogo brilhou nos olhos de Lord Voldemort. Lord Voldemort não entendia o propósito de Cyrus em roubar a Horcrux. Até agora, Lord Voldemort ainda acreditava que Cyrus era outra versão de si mesmo ressuscitada de uma Horcrux. Como ambos eram ele mesmo, ele certamente não destruiria a Horcrux. Destruiria? Ou seria isso? Lord Voldemort teve um mau pressentimento. Ele pretende ressuscitar as almas em todas as Horcruxes? Este era um pensamento que até Lord Voldemort considerava incrivelmente insano. Ele tinha criado atualmente 5 Horcruxes, sem saber ainda que Harry também era uma Horcrux. Se as almas em todas essas Horcruxes fossem ressuscitadas, então haveria 6 Lord Voldemorts neste mundo. 6 Lord Voldemorts. Soava muito bom. Até Dumbledore não seria uma ameaça então. Mas o que aconteceria depois de derrotar Dumbledore? Eles viveriam em paz? Lord Voldemort entendia a si mesmo melhor do que ninguém. Se ele realmente permitisse que tantas Horcruxes fossem ressuscitadas, onde ele, o original, ficaria? Eu preciso ter todas as Horcruxes de volta. Suas pupilas vermelho-sangue brilharam. Provavelmente não seria fácil recuperar as Horcruxes roubadas. Agora, era mais importante verificar se as Horcruxes restantes tinham algum problema. Quem está aí? Subitamente, uma voz aguda soou atrás de Lord Voldemort, interrompendo seus pensamentos. Ele se virou e descobriu que a outra parte era um duende vestido como um mineiro, claramente um dos membros que tinha vindo para consertar o Gringotts. O duende aproximou-se cautelosamente, mas depois de ver claramente o rosto atual de Lord Voldemort, ele imediatamente congelou. Você é? E Lord Voldemort já havia estendido seu dedo indicador longo e afiado, apontando para a testa do outro. Império. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 146. Pelo bem maior. O Halloween sempre foi um festival altamente valorizado no mundo bruxo, indiscutivelmente perdendo apenas para o Natal. Embora o Sr. Cyrus não conseguisse entender por que os bruxos celebravam o Natal, quem poderia dizer que Jesus não era um bruxo? Esta era a primeira vez que os alunos do terceiro ano visitariam a Vila Bruxa de Hogsmeade no dia anterior ao Halloween. É claro que Harry Potter não pôde ir, devido aos eventos do verão. Ele não recebeu permissão de seu guardião. Na verdade, ele não estava realmente focado em Hogsmeade no momento. As notícias que Hermione trouxe do Sr. Cyrus o abalaram profundamente, especialmente o fato de que o culpado daquele ano havia sido capturado. Agora, tudo o que restava era encontrar Sirius para testemunhar no tribunal. Eu terei um lar. Harry estava sozinho perto da janela do dormitório, com uma onda incontrolável de excitação no coração. Mas muito rapidamente, ele começou a se preocupar novamente. Será que ele vai me aceitar? Ele estava um pouco ansioso, dividido entre a esperança e o medo. É claro que ele vai. Na verdade, ele está disposto a lhe dar tudo o que tem. Uma voz familiar soou de repente no ouvido de Harry, assustando-o. Ele voltou à realidade, olhando ao redor, mas não viu ninguém. Quem está falando? Sou eu. O Sr. Cyrus bateu na janela. Só então Harry notou uma águia dourada pousada do lado de fora de sua janela. Ele a abriu rapidamente, e o vento frio e cortante entrou imediatamente, fazendo-o recuar a cabeça instintivamente. Então ele observou a águia pular para dentro de seu quarto, transformando-se em uma pessoa envolta em uma capa preta e dourada diante de seus olhos atônitos. Sr. Cyrus. Os olhos de Harry se arregalaram. Bom dia, Harry. Como está a situação com Sirius? O Sr. Cyrus o cumprimentou naturalmente. Ele não sabia a senha da Grifinória, então escolheu este método para entrar. Pettigrew foi preso no Ministério da Magia. O diretor Dumbledore disse que assim que Sirius aparecer, o julgamento poderá prosseguir. Harry respondeu naturalmente, mas logo percebeu que além de responder, ele tinha perguntas demais que queria fazer ao Sr. Cyrus. Por exemplo, aquelas coisas relacionadas a Lord Voldemort. Como você tem passado recentemente? Hermione disse que você parou de responder a ela depois que respondeu no diário da última vez. Mas ele abriu a boca e apenas cortesias comuns saíram. Ele temia que se falasse de forma direta demais, eles não seriam mais amigos. Não aguento a tagarelice constante dela. Tenho muitas coisas para resolver. Ocupado explodindo Gringotts? Eu de fato fiz aquilo no Gringotts. O Sr. Cyrus assentiu. No entanto, eu estava originalmente apenas seguindo o procedimento normal para recuperar algo, mas aqueles duendes gananciosos me emboscaram. Você acabou de me lembrar. Não posso deixá-los escapar impunes. O Sr. Cyrus planejava escrever para Lucius Malfoy quando tivesse tempo. Os duendes gananciosos pagariam por suas ações, e apenas sangue estaria longe de ser o suficiente. O Sr. Cyrus confiscaria a riqueza mais querida deles. Harry não ofereceu opinião sobre isso. Então, por que você está aqui desta vez? Vim ao castelo para encontrar algo, mas preciso fazer alguns arranjos primeiro para evitar ser descoberto, explicou o Sr. Cyrus. Ele estava se referindo ao mapa do Maroto. Embora a sala precisa estivesse em Hogwarts, o Sr. Cyrus não esperava encontrar sua localização imediatamente. Isso poderia levar algum tempo, e o Sr. Cyrus precisava garantir que poderia ficar em Hogwarts por um longo período sem ser descoberto. Então, você precisa de alguém para possuir? Harry perguntou rapidamente, parecendo até um pouco ansioso. Sr. Cyrus. Não, eu não preciso possuir ninguém agora, Harry. O Sr. Cyrus viu que Harry parecia um pouco decepcionado, então acrescentou. Não conte a ninguém sobre o meu paradeiro, tudo bem? Este é o nosso segredo. É claro. O Sr. Cyrus pegou sua varinha e na frente de Harry transformou-se em outra pessoa, Neville Longbottom.
Este era um garoto com um rosto rechonchudo e redondo, uma memória muito fraca e que frequentemente perdia as coisas de lugar. O Sr. Cyrus passará algum tempo com ele quando possuiu Gina no ano passado, tornando-o um objeto de transformação familiar. O mais importante era que, dada a memória de Neville, era perfeitamente normal que ele aparecesse no castelo em um dia em que todos os outros iam para Hogsmeade. Ninguém suspeitaria de nada, todos assumiriam que ele esquecera algo e por isso tivera que ficar para trás. Após completar uma transfiguração perfeita, o Sr. Cyrus preparou-se para sair. Foi quando notou Harry olhando para ele com expectativa. Juntos, ele perguntou timidamente. Harry parecia estar esperando por essas exatas palavras, assentindo sem hesitação. É claro, em vez de ficar sozinho no dormitório, era melhor ir em uma aventura com o Sr. Cyrus, ou mesmo apenas vagar por aí se não fosse uma aventura. Para onde vamos agora? Primeiro para o dormitório de Fred e George. Preciso encontrar um mapa e depois apagar meu nome dele. A propósito, você já ouviu falar da Sala Precisa? O Sr. Cyrus perguntou enquanto caminhavam. Parece o nome de uma biblioteca? Eles chegaram rapidamente ao quarto de Fred, e o Sr. Cyrus não demorou muito para encontrar o mapa. Harry ficou boquiaberto com a utilidade do mapa. Ele nunca sonhara que Hogwarts teria tal tesouro. Isso foi feito pelo seu pai Sirius, junto com outros dois. O Sr. Cyrus lançou um confundo no mapa, depois aplicou um feitiço antipessoal e um feitiço obliviate em seu próprio nome, finalmente apagando-o do mapa. Você pode apagar o meu nome também? Se eu fizesse isso, eles saberiam que o mapa foi adulterado. O Sr. Cyrus recusou Harry. Após completar essas tarefas, o Sr. Cyrus e Harry deixaram a sala comunal juntos. O castelo estava pouco povoado a esta hora, com apenas alunos mais novos passando ocasionalmente pelos corredores. No entanto, Harry ainda se sentia um pouco culpado, temendo que o Sr. Cyrus pudesse ser descoberto. Harry seguiu o Sr. Cyrus até o corujal. Empreste-me Edviges por um momento. Com certeza. Harry concordou. O Sr. Cyrus aproximou-se da coruja das neves e amarrou uma carta em sua perna. Para quem você escreveu? Lucius Malfoy, disse o Sr. Cyrus honestamente. Malfoy. Você está em conluio com ele? Esta resposta fez Harry se sentir muito desconfortável. Ele nunca achou que a casa dos Malfoy fosse boa. Para atingir a linha econômica vital dos duendes, preciso da ajuda da casa dos Malfoy. Eles têm grande prestígio entre os puro-sangue. O Sr. Cyrus explicou. Lidar com Gringotts tinha que ser rápido, aproveitando a atual credibilidade abalada para agitar a opinião pública. Se passasse tempo demais, depois que a comoção do ataque diminuísse, não seria tão eficaz. Se o Sr. Cyrus revelasse sua identidade como Lord Voldemort, certamente seria mais conveniente, mas agora não era o momento para ser ostensivo. Se Malfoy for obediente o suficiente, ele logo declarará que o Gringotts não é confiável, que os duendes não podem proteger sua riqueza e então, retirará todo o ouro guardado no Gringotts. Nesse momento espero que você possa ajudar respondendo ao chamado dele. O Sr. Cyrus disse a Harry, seria ainda melhor se você pudesse persuadir Black a fazer o mesmo. Depois disso, o Sr. Cyrus e Harry vagaram por Hogwarts várias vezes, mas não conseguiram encontrar a chamada Sala Precisa. Você acha que a Sala Precisa pode estar no escritório do diretor? Harry perguntou. O Sr. Cyrus achou a pergunta dele bastante perspicaz. No entanto, ir ao escritório do diretor claramente não poderia ser feito com Harry. Hoje à noite é o banquete de Halloween, e o professor Dumbledore estará no salão principal por mais tempo que o normal, sugeriu Harry. Eu posso vigiar para você. Se o professor Dumbledore sair do salão principal, eu o notificarei. Boa ideia. O Sr. Cyrus imediatamente conjurou 2 galeões falsos, jogando um para Harry. Se houver algum imprevisto, use isso para me notificar. Assim que você lançar um feitiço sobre ele, o meu aquecerá e eu sairei imediatamente. Harry assentiu e guardou cuidadosamente o galeão falso. Em seguida, os dois foram dar um passeio perto do Lago Negro. À noite, os alunos que haviam ido a Hogsmeade começaram a retornar, e o Sr. Cyrus achou inconveniente continuar agindo sob o rosto de Neville. Ele se despediu de Harry, transformando-se em uma águia e circulando acima do castelo. Foi só ao cair da noite que o Sr. Cyrus desceu, envolto pela luz das estrelas e do luar. Ele chegou à entrada do escritório do diretor. A porta do escritório do diretor estava trancada, e 2 gárgulas olhavam feio para ele. Sorvete de limão, ele tentou, dizendo uma senha. Mas as estátuas de pedra não reagiram. Ele então tentou muitas outras senhas de doces, todas com o mesmo resultado. O Sr. Cyrus não ficou surpreso. A realidade, é claro, não poderia ser como uma fanfic, onde o protagonista por acaso diz a senha correta. Caso contrário, as defesas do escritório do diretor seriam inúteis. A senha do escritório do diretor sempre foi doces, mas essa é a senha que Dumbledore define quando está no escritório e precisa ver alguém, pensou ele. Mas se ele saiu e não quer que ninguém entre, que tipo de senha ele deixaria? Qual senha ninguém pensaria, mas que Dumbledore estima muito? Ele murmurou para si mesmo. Uma figura subitamente passou pela mente do Sr. Cyrus. Grindelwald. Aquele era o amor de Dumbledore e também seu arrependimento, a pessoa que ele ansiava e a pessoa que ele nunca poderia perdoar em sua vida. O Sr. Cyrus não achava que Dumbledore usaria diretamente o nome de Grindelwald como senha. Os sentimentos de Dumbledore por Grindelwald eram, sem dúvida, complexos, abrangendo não apenas aquele amor indizível de 2 meses, mas também ódio por Grindelwald. Se a irmã de Dumbledore, Ariana, morreu pela maldição de quem, já não era mais um ponto de discórdia. Dumbledore, Aberforth e Grindelwald poderiam todos carregar a responsabilidade. Ainda mais arrepiante foi a escolha de Grindelwald na época. Ele abandonou 2 jovens em sofrimento e um cadáver frio, fugindo sozinho de Godric's Hollow. Desde então, houve também a questão de Credence. Grindelwald devia demais a Dumbledore. O Sr. Cyrus ouviu dizer que Grindelwald frequentemente escrevia para Dumbledore depois de entrar em Nurmengard, mas mesmo depois de rasgar seus lençóis em pedaços, ele não recebia a resposta. Este feitiço não poderia ser o nome de Grindelwald, mas algo mais. O Sr. Cyrus olhou para as 2 gárgulas e falou timidamente. Pelo bem maior, a porta se abriu. O Sr. Cyrus percebeu de repente que esta não era uma senha para abrir uma porta, mas um feitiço que aprisionava 2 almas que se atormentavam mutuamente. Longe dali, em Nurmengard, no norte da Europa, as mesmas palavras estavam gravadas em alemão no portão da prisão. Grindelwald voluntariamente se aprisionou lá, e Dumbledore, da mesma forma, desenhou sua própria prisão em Hogwarts.
pelo bem maior. Esta frase não poderia ser considerada errada, mas dependia de a qual bem ela se referia. Grindelwald naturalmente representava os interesses dos bruxos. Sua posição era a mesma de Lord Voldemort, ambos vendo os trouxas como inimigos. No entanto, suas ideologias eram completamente diferentes. Ele não detestava os trouxas nem os menosprezava. Pelo contrário, Grindelwald valorizava muito a força dos trouxas. Ele via os trouxas como pessoas distintas dos bruxos, mas igualmente úteis. Sim, eles eram pessoas. O mundo mágico passará por múltiplas mudanças no conceito de pessoas. Hoje em dia, sejam duendes, centauros ou gigantes, todos são na verdade classificados na categoria de pessoas. No passado, porém, eles pertenciam a criaturas mágicas. Grindelwald via os trouxas como pessoas iguais, mas ele sempre esteve do lado dos bruxos. Na verdade, precisamente porque Grindelwald conseguia ver os pontos fortes dos trouxas, ele os valorizava mais. Entendia mais claramente que o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia precisava ser quebrado e reconhecia de forma mais aguda que o mundo bruxo precisava de reformas. Se a oportunidade não fosse aproveitada, a situação dos bruxos só pioraria. Do ponto de vista dos bruxos, ele não estava errado, mas era radical demais e seus métodos eram sangrentos demais. E os bruxos tradicionais, eles eram conservadores demais. Em relação à relação entre bruxos e trouxas, o Sr. Cyrus não se colocava ao lado dos bruxos, porque em sua vida anterior, ele era um trouxa sem magia. É claro que se uma guerra entre bruxos e trouxas realmente eclodisse um dia, ele não necessariamente lutaria pelos trouxas. Ele não tinha sentimentos pelos trouxas deste mundo, e se poderia até dizer que não tinha ligação com eles. Ele não se deteve nesta questão, mas subiu a escada em espiral. Não havia perigo no escritório do diretor agora, a menos que o professor Dumbledore usasse um vira-tempo novamente para deixar uma versão de si mesmo esperando por ele no escritório. Esta possibilidade era muito baixa e mesmo que acontecesse, o Sr. Cyrus não estava com muito medo. As coisas estavam diferentes agora do que há alguns meses na Casa dos Gritos. Derrotar Dumbledore era impossível, mas apenas escapar, ele estava confiante de que conseguiria. O elevador levou o Sr. Cyrus ao escritório do diretor. Tom Riddle, uma voz aguda soou. Calha a boca, Phineas. Os retratos na parede ficaram todos muito surpresos com a chegada repentina do Sr. Cyrus. Rápido! Alguém vai encontrar o professor Dumbledore. Ninguém respondeu, mas estava claro que vários dos ex-diretores nos retratos já estavam se agitando, pretendendo sair e relatar a Dumbledore. O Sr. Cyrus não ignoraria os retratos desta vez. Preciso que todos vocês fiquem aqui por um tempo. Ele olhou ao redor e imediatamente lançou um feitiço, confinando as pessoas nos retratos, trancando-as temporariamente dentro das molduras do escritório do diretor, incapazes de sair. No entanto, ele não relaxou a guarda, pois naquele momento, sobre a mesa, um pequeno e belo pássaro vermelho o observava. Esta era a fênix do professor Dumbledore Fawkes. Parecia pequena, mas, na realidade, uma fênix era aparentada com um pássaro-trovão, cujo tamanho poderia rivalizar com o de um dragão. O Sr. Cyrus não subestimaria seu poder por causa de seu tamanho. Sem mencionar que ela poderia trazer o professor Dumbledore até ele em um piscar de olhos. Boa noite, Fawkes. O Sr. Cyrus a cumprimentou familiarmente, mas Fawkes apenas olhou para ele com surpresa, sem fazer nenhum movimento. Ela parecia não ter intenção de sair para informar o professor Dumbledore, encostando-se em seu poleiro e fechando os olhos. Capítulo 147. O chapéu seletor, Azkaban. Fawkes não escolheu denunciá-lo. Provavelmente sentiu uma sensação de parentesco com Cyrus através de sua linhagem, o que o fez sentir que a outra parte não era uma pessoa má. Os diretores nas molduras dos quadros, incapazes de sair, discutiram por um tempo, o que rapidamente escalou para uma gritaria. O antigo diretor da Casa Black naturalmente suportou o peso dos ataques verbais dos outros diretores sozinho, mas logo, sob o olhar de Cyrus, todos fecharam a boca, fechando os olhos um por um e fingindo-se de mortos. Dizer que estavam fingindo-se de mortos não era exatamente correto. A maioria deles de fato estava morta há muitos anos. Desviando o olhar da parede, Cyrus examinou as exibições do escritório do diretor, que eram quase idênticas às suas memórias. Ele caminhou lentamente até a mesa com 4 pés em forma de garras, e Fawkes deu uma bicada afetuosa nas costas de sua mão, perdendo completamente a hostilidade que demonstrara quando se encontraram pela primeira vez na Casa dos Gritos. Cyrus caminhou lentamente pelo escritório do diretor, procurando por uma passagem secreta que pudesse levar à sala precisa. As pessoas nos retratos estavam todas nervosas, observando cada movimento de Cyrus com olhos semicerrados. Apareceu um. Ele acenou sua varinha e a magia imediatamente preencheu cada canto do escritório do diretor, revelando todos os segredos da sala para Cyrus. Clique. A mesa peculiar de repente fez um som nítido, como se algo tivesse quebrado. Então, a gaveta da mesa saltou ligeiramente para fora, revelando um brilho prateado. A passagem para a sala precisa está na gaveta? Cyrus ficou atordoado por um momento. Ele subitamente teve uma sensação semelhante a Doraemon. Um túnel do tempo, certo? Cyrus caminhou cuidadosamente até a mesa, preocupado que alguma magia protetora tivesse sido colocada nela. No entanto, uma vantagem de ser um inimigo do Mago Branco era que Dumbledore não deixaria maldições em certos itens como Lord Voldemort, porque maldições em si eram um tipo de artes das trevas. Na verdade, as artes das trevas são divididas em 3 categorias: maldições, azarações e feitiços de mau olhado. As famosas 3 maldições imperdoáveis pertencem todas às maldições. No entanto, Cyrus ainda era muito cauteloso, melhor prevenir do que remediar. Ele não estendeu a mão diretamente para a gaveta, mas primeiro lançou vários contrafeitiços gerais, então usou o feitiço de levitação para controlar a gaveta enquanto ela se abria. Ele imediatamente arregalou os olhos. Dentro da gaveta não havia nenhuma passagem secreta para a sala precisa, nem a máquina do tempo de Doraemon, mas um diadema de prata de Ravenclaw. O diadema de Ravenclaw. Dumbledore não o destruiu? Cyrus estava cheio de surpresa. Dumbledore passou a maior parte de sua vida lutando contra Lord Voldemort, e Cyrus não conseguia pensar em nenhuma razão para ele manter uma Horcrux após descobri-la. A menos que ele planejasse estudar esta Horcrux para encontrar as outras Horcruxes de Lord Voldemort. Cyrus ponderou por um momento. Segredos das artes mais escuras que documentava a magia maligna das Horcruxes estava atualmente no escritório de Dumbledore. Este velho deve ter lido o
livro muitas vezes, tentando encontrar uma maneira de quebrar as Horcruxes. Sua compreensão sobre Horcruxes poderia ser mais profunda do que a de Lord Voldemort. Havia uma conexão entre uma Horcrux e seu criador, e essa conexão era baseada na existência de uma alma. Talvez por causa disso, Dumbledore acreditasse que também poderia haver uma conexão entre as Horcruxes. Mas o que ele não sabia era que naquela noite de alguns anos atrás, essa conexão já havia sido cortada. Agora, a única Horcrux ainda conectada a Lord Voldemort era Harry. Cyrus pegou o diadema de Ravenclaw e o examinou em sua mão. A última vez que ele perdeu o diadema de Ravenclaw, sentiu muito pesar. Ele e o fragmento de alma dentro do diadema de Ravenclaw poderiam dizer que se deram muito bem. A outra parte também o ajudou muito, permitindo-lhe refinar a pedra filosofal. Cyrus naturalmente não perderia tal tesouro. A sabedoria do diadema de Ravenclaw poderia ser de grande ajuda para ele. Ele guardou o diadema de Ravenclaw. Ao verem esta ação de Cyrus, os diretores nas molduras dos quadros não puderam mais fingir que estavam dormindo e começaram a suspirar. A maioria deles assistiu Dumbledore lutar contra Lord Voldemort até agora. E justo quando o progresso foi finalmente feito e uma Horcrux foi obtida, ela foi roubada por Cyrus novamente. Eu avisei Dumbledore para destruí-lo antes. Phineas cobriu seu rosto bigodudo, queixando-se. Vamos lá, você foi o primeiro a apoiar Dumbledore a ficar com aquela coisa, Armando disse. Você até disse que Cyrus ajudou seu bisneto a limpar o nome dele e não poderia ser uma pessoa má. Phineas ficou sem palavras. Armando de pé olhou para Cyrus com um olhar complexo. 50 anos atrás, foi por causa deste aluno que ele foi forçado a renunciar. Naquela época, ele ainda não tinha visto a verdadeira face de Tom Riddle, acreditando que Tom era uma criança de excelente caráter e erudição, com uma história de vida lamentável. Estou levando o diadema de Ravenclaw. Cyrus olhou para os retratos e disse deliberadamente, quando virem Dumbledore, digam a ele que ele não deve pegar o que não lhe pertence. Cyrus estava respondendo inteiramente ao que Dumbledore havia dito na Casa dos Gritos. Claro, na realidade, ele próprio não era o dono do diadema de Ravenclaw. Tendo obtido a Horcrux, Cyrus estava na verdade muito satisfeito com o resultado de sua viagem ao escritório do diretor. Pensando nisso com cuidado, exceto por Harry e o medalhão de Slytherin, todas as Horcruxes haviam sido coletadas por ele. O diadema de Ravenclaw, o anel, a taça e até ele mesmo. Eu deveria encontrar tempo para pegar o medalhão também, pensou Cyrus. Tendo coletado tantas Horcruxes, ter uma ainda por aí o deixava um pouco desconfortável. E Cyrus inexplicavelmente sentia que essas Horcruxes poderiam ser úteis no futuro. Após obter o diadema de Ravenclaw, Cyrus não escolheu sair imediatamente. Harry ainda não lhe enviará uma mensagem. Ainda faltava muito tempo para o banquete terminar e ele não tinha encontrado a localização da sala precisa. Seu olhar varreu o escritório e finalmente pousou em um chapéu. O chapéu seletor. Sendo um chapéu que existia desde a época de Gryffindor, talvez ele soubesse os segredos dentro do castelo? O chapéu seletor pareceu notar o olhar de Cyrus, e seu rosto imediatamente mostrou uma expressão humana cheia de medo. O que você quer fazer? Ele disse em uma voz rouca. Estava claro que se ele não tivesse pernas, provavelmente já teria fugido de medo há muito tempo. Nada, apenas algo que quero lhe perguntar. Cyrus pegou o chapéu empoeirado da prateleira e o colocou na cabeça. Os dois olhos do chapéu seletor, formados por rugas, imediatamente se arregalaram imensamente. Ele gritou a plenos pulmões. Azkaban. Mandei-no para Azkaban imediatamente. Cyrus. Azkaban é? Pare de uivar, eu já me graduei em Azkaban, ele respondeu em sua mente. Graduados de Hogwarts, especialmente de uma escola técnica especializada, de fato acham difícil conseguir um emprego. Depois de sair de Azkaban, o escopo de emprego é muito mais amplo. Pelo menos ser um bruxo das trevas é uma opção. Você acha que eu preciso ir para Nurmengard para estudos adicionais e obter um doutorado em bruxaria? O chapéu seletor imediatamente se calou. Quanto ele desejava poder puxar a espada de Gryffindor e simplesmente decepar a cabeça deste pirralho inerentemente maligno da Slytherin, Cyrus. Mas ele não podia. A espada de duende não era algo que ele pudesse simplesmente puxar. Apenas um verdadeiro membro da Gryffindor poderia empunhar a espada. O que exatamente você quer? Você mal escapou de Azkaban e ousa vir a Hogwarts. E no escritório de Dumbledore, o chapéu seletor realmente queria perguntar a Cyrus se ele estava cansado de viver. Ele poderia entender completamente se Cyrus pegasse a Horcrux, mas agora que a Horcrux estava em suas mãos, Cyrus não estava pensando em ir embora. Mas em vez disso colocou-se em sua cabeça, o que era um pouco desconcertante. Você já ouviu falar da sala precisa? Cyrus perguntou muito diretamente. Ele não se importava nem um pouco se o chapéu seletor contasse a Dumbledore seu propósito, e além disso, isso não era algum segredo imencionável. Magia antiga não era artes das trevas, e buscar poder e conhecimento não era uma falha. Mas... a sala precisa? Eu não ouvi falar dela. Parece um lugar que a senhora Ravenclaw construiria. O chapéu seletor pensou por um momento e respondeu honestamente. Ele sabia que os 4 fundadores haviam deixado muitos traços mágicos especiais na escola. Naquela época, Hogwarts não tinha o conceito de um diretor, e as 4 casas ensinavam de forma completamente separada. Os 4 fundadores naturalmente construíram alguns lugares desconhecidos para os outros instruírem seus respectivos alunos. No entanto, esses segredos seriam sempre descobertos por alguém ao longo de 1000 anos. Embora o chapéu seletor passasse a maior parte do tempo na prateleira do escritório do diretor, ele conhecia muitos dos segredos de Hogwarts. Mas a sala precisa. Era de fato a primeira vez que ele ouvia falar dela. Não é Ravenclaw. O tempo não é tão antigo assim, Cyrus disse. Na realidade, ele também não sabia em que era viveram aqueles 4 bruxos que usavam magia antiga. Os 4 não pareciam ser diretores de Hogwarts. Talvez Hogwarts nem tivesse a posição de diretor naquela época. Cyrus finalmente falhou em obter qualquer informação útil do chapéu seletor. Ele queria continuar perguntando, mas naquele momento, o galeão falso em seu bolso subitamente começou a esquentar. Ele tirou o chapéu seletor da cabeça e o colocou de volta na prateleira. O que houve? O chapéu seletor, ainda ponderando, foi subitamente retirado e sentiu-se um pouco surpreso. Nossa conversa agradável termina aqui. Alguém irritante está voltando, Cyrus disse calmamente. Dumbledore voltou? Como você sabe? O chapéu seletor perguntou surpreso. Ele tem um espião em Hogwarts. Phineas na parede não pôde mais se conter e gritou. Aposto que é o Snape. Por que não o Malfoy? Outro diretor perguntou.
Precisa perguntar? Malfoy é um nobre puro sangue. Cyrus ignorou esses retratos fazendo-se de tolos. Snape e Malfoy eram certamente suspeitos, mas quem pensaria que a pessoa que realmente informava Cyrus era o favorito de Dumbledore, o salvador Harry Potter? Ele caminhou rapidamente de volta para o elevador e desapareceu sob o olhar do chapéu seletor e dos retratos. Rangido. A porta se abriu e um som penetrante permaneceu nos ouvidos de Dumbledore. Ele saboreou o suco de abóbora do banquete e caminhou generosamente para seu escritório, mas percebeu imediatamente que a atmosfera dentro do escritório estava estranha. Os retratos estavam todos suspirando como se lamentassem algo. Até o chapéu seletor, que geralmente ficava na prateleira compondo a canção escolar do próximo ano, também suspirou. O que há de errado, pessoal? Decepcionados por termos tido um banquete pacífico este ano? Dumbledore disse alegremente. Desde quando parecia a véspera de Halloween, Hogwarts nunca era totalmente pacífica. Talvez 12 anos atrás? Naquela noite, o Lorde das Trevas matou Lily e James. Desde então, algo tinha que acontecer em toda a véspera de Halloween. O ano retrasado foi um trasgo. O ano passado foi um ataque de basilisco. De qualquer forma, este ano Dumbledore finalmente teve um pouco de paz, embora ainda tivesse muitos problemas. Ele estava naturalmente ciente da Batalha de Gringotts. E agora os duendes estavam muito descontentes, e havia também a condenação injusta de Sirius. Mas pelo menos Hogwarts estava pacífica esta noite. Que noite linda! Dumbledore exclamou. Os antigos diretores trocaram olhares. Ninguém queria ser aquele a dar a notícia não tão boa. Finalmente, sob o olhar de todos, Phineas, que costumava falar mais, tornou-se o representante. Algo grande aconteceu, Dumbledore. O que é? Não me diga que são más notícias, Dumbledore disse brincando. Na verdade, ao ver as expressões nos retratos, ele já estava totalmente preparado mentalmente. Ele poderia aceitar qualquer coisa calmamente. Mesmo que Phineas lhe dissesse que alguém havia escapado de Nurmengard, ele não acharia estranho. No entanto, quando Phineas falou, a expressão de Dumbledore mudou brevemente. As coisas estão muito ruins. Você deveria olhar sua gaveta. Phineas cobriu o rosto. Gaveta? Ele puxou abruptamente a gaveta onde o diadema de Ravenclaw estivera. Agora, ela estava vazia. A gravidade do assunto ainda excedia sua imaginação. Ele o roubou. Madame Giles Derwin disse tristemente. Queríamos lhe contar, mas ele usou magia para selar as molduras das fotos do escritório. Nós realmente não deveríamos ter sugerido que você ficasse com o diadema de Ravenclaw para pesquisa, Armando disse se desculpando. Dumbledore caiu em um longo silêncio, e os diretores também ficaram quietos. Eles sabiam o quanto Dumbledore sacrificará em sua missão para derrotar Lord Voldemort, mas agora, tudo fora, em última análise, em vão. Mas o pessimismo de Dumbledore não durou muito tempo. Ele rapidamente se animou. A propósito, eu também queria perguntar. A pessoa que roubou o diadema de Ravenclaw foi Lord Voldemort ou Cyrus? Foi Cyrus, Phineas respondeu imediatamente. Acho que ele pode ter um informante no castelo. Dumbledore baixou a cabeça e começou a ponderar. Você está bem? Dumbledore assentiu. Estou apenas um pouco emocionado. Algo sempre tem que acontecer na véspera de Halloween. Estou quase começando a me perguntar se isso também é a maldição de Lord Voldemort. Capítulo 148. Alma na Horcrux. Cyrus não havia encontrado a sala precisa, mas ele já esperava por isso. Se a sala precisa fosse tão fácil de encontrar, não teria permanecido escondida em Hogwarts por tanto tempo. Ele já havia se preparado para uma longa batalha. Durante esse tempo, ele transformou diretamente a sala precisa em seu quarto. E ele poderia viver lá até encontrar a sala precisa. Seu servo fiel, Lucius Malfoy, trouxe Dobby para Cyrus, um elfo doméstico com um certo traço de rebeldia. Os assuntos que ele havia confiado anteriormente a Lucius já estavam em andamento. Dobby traria a Cyrus o profeta diário e alguns relatórios de trabalho de Malfoy todos os dias. Lucius estava tão proativo nessa questão que Cyrus chegou a suspeitar que seu empenho era maior do que quando ele estava mandando nos outros sob o comando de Lord Voldemort. Mas não era de se admirar. A casa dos Malfoy era notoriamente boa em se adaptar às circunstâncias. Antes de o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia ser decretado, eles não se importavam nem um pouco em cooperar com trouxas. Mas depois que o estatuto foi promulgado, eles imediatamente se distanciaram dos trouxas. No fim das contas, ele valorizava os interesses da família. E uma vez que o plano de Cyrus visando os Goblins e o Gringotts tivesse sucesso, a casa dos Malfoy naturalmente se tornaria a família mais poderosa no mundo bruxo da Grã-Bretanha. Naquela época, as chamadas sagradas 28 famílias de sangue puro seriam apenas uma piada ridícula aos seus olhos. Agora, Malfoy havia retirado toda a sua riqueza do Gringotts. Em seguida, subornado vários jornais para iniciar um ataque de opinião pública contra o Gringotts. É claro que ele não estava lutando sozinho. Na Grã-Bretanha, além das sagradas 28 famílias de sangue puro, havia muitas outras famílias de sangue puro. Elas não tinham a mesma herança da casa dos Malfoy ou Black, mas haviam acumulado uma quantidade considerável de riqueza. Os primeiros a apoiar Lucius foram as famílias Goyle e Crabbe. Eles eram seguidores da casa dos Malfoy há muito tempo. Cyrus estava bastante tranquilo deixando Malfoy cuidar desse assunto. Ele só precisava prestar um pouco de atenção aos desdobramentos. Controlar a economia bruxa era um esforço de longo prazo e, por enquanto, melhorar sua própria força era a coisa mais importante. Além de procurar pela sala precisa, Cyrus também estava estudando os itens mágicos que possuía atualmente. A taça, o diadema de Ravenclaw, a pedra da ressurreição e o vira-tempo. Não havia nada de especial a dizer sobre o anel da família Gaum. Era mais um item comemorativo, mas a taça e o diadema de Ravenclaw eram diferentes. A taça deixada por Lufa-Lufa claramente continha alguma magia antiga poderosa. Essa magia até violava a lei de Gibbs sobre transfiguração elementar. Deve-se saber que a lei de Gibbs sobre transfiguração elementar é quase equivalente à lei da gravitação universal no mundo bruxo. Tal item mágico, mesmo que não tivesse capacidades ofensivas, era extremamente valioso. Mas Lord Voldemort, aquele tolo sem cérebro, na verdade o transformou em uma Horcrux. Cyrus pegou a taça e a colocou sobre uma mesa. Ele não perturbou o fragmento da alma de Lord Voldemort dentro da taça, mas em vez disso pegou sua varinha e tocou levemente na borda da taça. Jim, um som nítido ecoou imediatamente. Eu quero um copo de suco de abóbora. A taça vazia encheu-se imediatamente com água, exceto que esta água era laranja amarelada e exalava o aroma doce de abóbora. Conjurar um copo de suco de abóbora poderia ser alcançado com um feitiço de convocação. No entanto, um feitiço de convocação exige que o lançador saiba a localização da comida de antemão antes que ela possa ser convocada. Mas Cyrus podia ver claramente que a magia na taça não era de convocação. Ela realmente criou um copo de suco de abóbora
abóbora do nada. O suco de abóbora emitia um aroma sedutor, mas Cyrus não ousou beber uma única gota. Comida conjurada por uma taça que abrigava a alma de Lord Voldemort, mesmo que fosse realmente inofensiva, fazia Cyrus se sentir um pouco enojado. Depois de experimentar com a comida, Cyrus despejou o suco de abóbora da taça e continuou batendo na parede da taça com sua varinha. Dê-me um copo de ele, parou Félix Felicis. A taça agitou-se novamente e desta vez, um grande copo de poção dourada e cristalina jorrou. Cyrus havia usado Félix Felicis não faz muito tempo, então ele naturalmente a reconheceu. No entanto, a Félix Felicis que ele havia obtido naquela época eram apenas algumas gotas, mas neste momento havia um copo grande e cheio na frente de Cyrus. Eu não esperava que até Félix Felicis pudesse ser conjurada. Ele ergueu a taça e a poção dourada transbordante imediatamente balançou, derramando sobre a mesa. Se alguém soubesse de tal ato de desperdício, com certeza o amaldiçoaria. Para uma poção tão preciosa, o valor de uma ou duas gotas já era inimaginável, quanto mais o quanto Cyrus havia derramado neste momento. Poderia-se dizer que se qualquer pessoa conhecedora estivesse presente, provavelmente ignoraria sua dignidade e se lançaria sobre a mesa para lamber a Félix Felicis derramada. No entanto, na realidade, a Félix Felicis tem efeitos colaterais, e beber uma ou duas gotas de cada vez é quase o limite. Se alguém realmente bebesse uma taça inteira de Félix Felicis, não seria diferente de buscar a morte. Depois de derramar a Félix Felicis com pesar, Cyrus fez uma última tentativa. Ele pressionou solenemente sua varinha contra a borda da taça. Dê-me uma taça do elixir da vida. Desta vez, a taça não teve reação alguma. Faz sentido. Nem mesmo a taça poderia conjurar do nada algo que nunca tinha visto. Mas e se ele derramasse ativamente o elixir da vida nela? Poderia a taça replicar infinitamente o elixir da vida? Cyrus agiu imediatamente. Ele cortou o dedo e deixou cair uma gota de sangue na taça. Ele próprio foi ressuscitado pela pedra filosofal. Poderia-se dizer que a pedra filosofal era seu coração. Cada batida de seu coração era o pulso da vida, e cada gota de seu sangue possuía uma vitalidade inigualável. Seu sangue fresco em si era o elixir da vida. O sangue, como uma joia vermelha, tocou a parede da taça e imediatamente surgiu como uma fonte, e em um instante, o sangue carmesim encheu a taça. A poção cor de sangue exalava uma rica força vital. Cyrus sentiu ser necessário encontrar algumas cobaias para testar a poção, para ver se a poção conjurada pela taça, que havia sido transformada em uma Horcrux, ainda era potável. Se não, então ele teria apenas que se disfarçar como Tom Riddle mais uma vez. A magia contida na taça é de fato magia antiga, e é muito mais profunda do que a magia antiga comum, disse Cyrus pousando a taça. À sua frente, um rato velho e amarelado com pelos murchos estava imerso na poção cor de sangue. Esta preciosa poção, que poderia ser chamada de vinho da vida eterna, foi assim usada por Cyrus como um objeto de teste. O rato deitado no elixir da vida foi convocado pela sala precisa, contanto que algo existisse no castelo de Hogwarts e não tivesse proteção mágica especial. A sala precisa poderia trazê-lo diante de Cyrus. Ratos não eram raros em Hogwarts. O basilisco à espreita nos canos sobreviveu por 1000 anos alimentando-se de ratos. Depois que este rato quase morrendo foi imerso na taça por Cyrus, seu físico pareceu mudar. Seus pelos não estavam mais murchos, seu corpo magro pareceu tornar-se rechonchudo e seus olhos, que haviam ficado brancos devido à velhice, tornaram-se pretos novamente. Isso era quase uma magia que revertia o tempo. O elixir da vida não apenas estendeu a vida útil do rato, mas até o tornou jovem novamente. Cyrus não ficou surpreso. Os efeitos que uma única poção poderia produzir em diferentes espécies de fato variavam. Para formas de vida inferiores como ratos, o efeito do elixir da vida seria naturalmente mais significativo. Para formas de vida superiores, especialmente criaturas mágicas, elas possuem inerentemente um certo grau de resistência mágica. Uma forte resistência mágica não apenas enfraquece os efeitos da magia inimiga, mas também, na realidade, enfraquece a eficácia das poções. O elixir da vida que poderia fazer um rato voltar à juventude poderia servir apenas para estender a vida de um bruxo quando usado em um bruxo. Reverter a condição física de um bruxo seria muito difícil. Esta também era a razão pela qual Nicolau Flamel, embora vivesse por muito tempo, seu corpo continuava a envelhecer. Isso era algo que Cyrus havia antecipado desde o início. O experimento que ele estava conduzindo não era para confirmar isso, mas para outro assunto. Ele observou calmamente o rato, como se renascido do sangue, vendo-o recuperar sua vitalidade, emergir do sangue e deixar um rastro sangrento na mesa. O rato endireitou o corpo, olhando vigilantemente ao redor, e parecia não ter problemas. Completamente ressuscitado? Cyrus ficou um pouco surpreso. Ele pensou que qualquer coisa que surgisse da taça seria contaminada pela alma de Lord Voldemort. No entanto, assim que ele pensou que o elixir da vida estava bem, o corpo do rato subitamente enrijeceu, depois caiu reto, soltando um grito estridente. Ele se encolheu, lutando dolorosamente sobre a mesa, como se inúmeras pessoas estivessem lançando crucio nele com suas varinhas. Então, uma névoa preta aterrorizante o envolveu imediatamente. O rato parou de se mover instantaneamente. Cyrus deu meio passo para trás, encarando a névoa preta. Isso era claramente uma maldição poderosa e maliciosa. Ela não tirou a vida do rato, mas o fez desejar estar morto. A dor era apenas um aspecto. Ele percebia que a vida do rato fora amaldiçoada, transformando-o em algo meio morto e meio vivo. Ao mesmo tempo, o sangue originalmente vermelho vibrante na taça parecia ter oxidado, tornando-se opaco e cinza, como se misturado com veneno potente, transformando-se em uma lama fétida. Neste momento, o rato levantou-se novamente, como se toda a dor que acabará de experimentar fosse falsa, mas na realidade, sua pele começou a apodrecer instantaneamente, e seus pelos outrora macios murcharam e caíram, emitindo um cheiro pútrido. Era como um zumbi que havia morrido, mas retinha a consciência, ainda se movendo por instinto. Coisa patética. Isso não podia mais ser considerado vivo, no entanto, não havia morrido completamente. A varinha de Cyrus disparou um jato de fogo, reduzindo-o a cinzas. Assim como ele havia adivinhado antes, as coisas que surgiam da taça não podiam mais ser usadas. A alma de Lord Voldemort havia lançado descaradamente uma maldição sobre a taça. Era provável que qualquer um que comesse a comida que surgisse da taça sofresse o mesmo destino que aquele rato, e aquelas vidas que ele amaldiçoou acabariam por se tornar alimento para ele. No entanto, Cyrus ainda amaldiçoou Lord Voldemort novamente. Esse sujeito era praticamente um destruidor de artefatos. Tantas coisas boas foram arruinadas por ele. Uma coisa era Lord Voldemort criar Horcruxes, mas ele insistia em escolher esses poderosos artefatos mágicos para fazê-los, apenas para satisfazer sua obsessão de colecionador quase perversa. Mas, na realidade, fosse a Horcrux da taça ou a Horcrux do diário, não havia diferença essencial entre elas.
Horcruxes não eram exigentes quanto aos materiais de sua criação, assim como uma chave de portal. Até mesmo uma pequena pedra à beira da estrada poderia servir como um recipiente. O que era importante do início ao fim eram apenas os pedaços fragmentados da alma dividida, não o recipiente. Se fosse Cyrus e ele pretendesse criar uma Horcrux, ele escolheria absolutamente uma Fênix ou um Dementador. Pense bem, uma Horcrux impossível de matar, isso seria o mais seguro. Que pena sobre a taça. Algo que poderia ter produzido infinitamente o Elixir da Vida. Cyrus suspirou. Não era que ele não tivesse pensado em replicar a magia na taça e depois criar uma nova ele mesmo, mas na verdade não era tão simples assim. A magia na taça era, sem dúvida, magia antiga e extremamente profunda. Embora ele possuísse o talento para aprender magia antiga, isso era meramente um pré-requisito, como uma chave que permitia a Cyrus entrar na porta da magia antiga. Mas era incerto quanto de magia antiga ele poderia realmente dominar. Todos os alunos de Hogwarts possuíam talento de bruxo, mas nem todos podiam se tornar mestres em todos os campos. Poções, feitiços, transfiguração, alquimia. Alcançar algo em apenas um desses campos já era um talento extraordinário. A maioria dos alunos era medíocre, e de fato, a mediocridade era a norma. A magia antiga na taça era claramente muito profunda, além do que Cyrus poderia dominar atualmente. Na verdade, a taça não é completamente inútil, pensou Cyrus, acariciando o queixo. Pelo menos, se eu quiser envenenar alguém, não terei que me dar ao trabalho de preparar uma poção. Ou, eu poderia descobrir uma maneira de remover aquele fragmento de alma da taça, extrair a alma de Lord Voldemort e restaurar a taça ao seu estado original. Essa ideia era como uma semente magicamente encantada. Uma vez plantada, cresceu imediatamente como uma árvore imponente na mente de Cyrus. Não apenas pela magia da taça, mas estudar Horcruxes também era particularmente importante para ele próprio. Cyrus não tinha certeza no momento se ainda contava como uma Horcrux de Lord Voldemort. Embora sua própria alma não devesse mais ter qualquer vestígio do fragmento de Lord Voldemort, teoricamente, a conexão entre ele e Lord Voldemort deveria ter sido cortada. Mas e se? Ninguém podia dizer com certeza quando se tratava de questões da alma. Cyrus sentiu que deveria pelo menos planejar com antecedência. Se um dia ele realmente descobrisse que a alma do diário ainda estava assombrando sua mente, então ele precisaria da habilidade de extirpá-la. No entanto, ele não podia usar a taça para experimentos. Se falhasse e a taça fosse destruída, seria uma perda enorme. Cyrus guardou a taça e em seguida pegou o anel da família Gaun. A pedra da ressurreição no anel já havia sido removida por ele. Quanto ao anel em si, na verdade não tinha uso especial, apenas simbolizava a identidade Gaun. Mesmo que este item fosse eventualmente destruído, Cyrus não se sentiria mal. A criação de uma Horcrux requer a divisão da alma, e dividir a alma requer assassinato. De acordo com os registros e segredos das artes mais sombrias, inversamente, para reunir uma alma dividida, apenas o arrependimento será suficiente. Cyrus sentiu que era um pouco confiável, deixando de lado que Lord Voldemort era o assassino, porque ele deveria se arrepender por ele. Mesmo que ele se arrependesse, provavelmente não seria útil. Eles não eram, afinal, a mesma pessoa. Fazer Lord Voldemort se arrepender era ainda mais absurdo. Se ele pudesse se arrepender, então ele não seria Lord Voldemort. Eu ainda preciso pensar em outros métodos, pensou Cyrus. A alma em uma Horcrux é, afinal, uma entidade externa. Ela não pode ser completamente compatível com o próprio recipiente. Seria bom se eu pudesse extraí-la do recipiente, ou atraí-la eu mesmo. Assim como quando ele ressuscitou do diário, o diário não era mais uma Horcrux. Se a alma no anel também ressuscitasse, o anel deixaria de ser uma Horcrux. No entanto, ajudar Lord Voldemort a ressuscitar? Cyrus nunca sequer considerou tal coisa. Ele teve uma ideia melhor. Convenientemente, a taça poderia agora despejar um suprimento infinito de elixir da vida. Cyrus concentrou sua atenção na taça. Já que o próprio Lord Voldemort poluiu a taça, então ele deveria provar a maldição. Cyrus jogou o anel na lama transbordante da taça. O anel pareceu afundar em um lamaçal. Momentos depois, a lama pretíssima começou a ferver, borbulhando continuamente com ar viscoso, então explodindo, respingando lama sobre a mesa, corroendo imediatamente um buraco no tampo da mesa. Cyrus observou com apreensão. Neste momento, uma espessa névoa preta surgiu, como a fumaça venenosa que sobe após a queima de lixo nocivo. A névoa preta formou lentamente uma forma semicorpórea e semietérea diante dos olhos de Cyrus, um Lord Voldemort cujo rosto ainda não estava retorcido. Ao ver Cyrus, ele pareceu um pouco surpreso, como se não pudesse entender por que quem aparecia diante dele naquele momento era ele mesmo e em uma forma tão distante. O que exatamente aconteceu naquele ano? Que tipo de magia aquela criança possuía? Como as outras Horcruxes, a alma no anel também havia perdido o contato com Lord Voldemort naquela noite. Esta alma também sentirá o medo e a raiva de seu corpo principal. Agora, vendo Cyrus, ele esperava saber o que aconteceu naquele ano, e mais ainda, esperava entender o que exatamente Cyrus, que estava diante dele, era. No entanto, Cyrus não tinha intenção de conversar com ele. Ele havia enganado o diadema de Ravenclaw anteriormente porque precisava pegar seu poder emprestado, mas não havia necessidade de palavras extras com a alma no anel. Com olhos frios, ele pegou diretamente sua varinha. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!